Cara, se você está sem dinheiro para fazer a sua obra, esse aqui é o vídeo certo para você. Eu não sei se você sabe, mas com o nosso método é muito mais fácil construir. E isso favorece que pessoas leigas, que não têm conhecimento nenhum na construção civil, consigam executar suas obras com as suas próprias mãos. Eu mesmo fiz isso aqui, ó, na construção desse escritório que eu estou gravando agora. Apesar de eu ser engenheiro, eu não tenho experiência nem prática nenhuma assentando tijolos, assentando blocos, fazendo massa. Afinal de contas, não foi para isso que eu estudei, né? A gente não aprende isso na faculdade. Mas deu tudo certo, tá aqui de pé, ó. Até hoje não caiu, graças a Deus, e eu espero que não caia, né? Aparentemente, tá tudo legal. Então, se você também quer saber como você pode executar a sua própria obra com as suas próprias mãos, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar com detalhes agora como isso é possível e como é fácil fazer isso utilizando o nosso método construtivo. Se liga aí! E antes de começar, para não perder o costume, você já devia logo deixar um legal aqui embaixo, porque eu tenho certeza que essa informação vai ser muito útil para você. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque toda semana a gente posta muito conteúdo relevante, dicas muito importantes e até novidades que podem te ajudar muito aí na sua construção. Então, estando inscrito e com o sino ativado, você só tem a ganhar. Vai receber informação gratuita, de qualidade, é bom para você e é bom para a gente, que a gente consegue impulsionar mais os nossos vídeos e fazer o nosso canal crescer a cada dia. Então, me ajuda, que eu te ajudo. Já deixa um legal, se inscreve no canal, que agora você vai receber uma tonelada de informação de muito valor, que vai te ajudar muito aí na sua obra. Para começar, eu acho que eu preciso te explicar o que significa DIY, que é basicamente a abreviação do termo Do It Yourself. Não liga para o meu inglês, tá? Eu não sou profissional. Do It Yourself. Treinei bastante para falar isso. E traduzindo para o português, não é nada mais, nada menos do que faça você mesmo. Então, quando você vê ali aqueles vídeos no YouTube escrito DIY, significa faça você mesmo. É exatamente isso que você ouviu. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como você pode fazer a sua própria obra. Se você vai construir uma casa, como você, mesmo sem experiência, pode executar essa casa com as suas próprias mãos, economizando muito na mão de obra. E a gente sabe que a cada dia que passa, a mão de obra está mais caro. Hoje, pelo menos aqui na minha região, já há uma deficiência de pedreiros, então é difícil a gente encontrar pedreiro de qualidade, pedreiro com experiência, e quando a gente encontra, o valor está lá nas alturas, porque tem muita gente procurando. Então, nesse momento, é muito interessante você receber dicas e, quem sabe, conseguir construir a sua casa ou o seu muro, seja lá o que você quer fazer, com as suas próprias mãos. E tudo começa com um bom planejamento. O segredo do sucesso de qualquer projeto se chama planejamento. E quando a gente fala de obras, de construção, um bom planejamento significa projetos bem definidos. Então, se você não tem experiência nenhuma com obras e você vai executar a sua construção com as próprias mãos, você vai precisar de projetos bem definidos e detalhados e completos, porque você vai seguir à risca tudo que está detalhado naqueles projetos. Talvez você não saiba nem fazer um concreto, não saiba o traço do concreto, mas aí no projeto ele já vai definir lá a resistência do concreto que você tem que colocar naquela estrutura e, com base nessa resistência, você vai encontrar o traço que você vai rodar para poder concretar aquela determinada peça. Então, tendo projetos bem definidos, desde o arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, tudo detalhadinho, tudo impresso para você seguir na obra, não tem como dar errado. E aí, no máximo, se você for muito, mas muito inexperiente mesmo, talvez seja interessante você contratar um pedreiro, que é um cara que sabe fazer uma massa, que tem experiência fazendo concreto, sabe fazer uma forma, sabe fazer um escoramento. Então, essa pessoa com essa experiência vai te ajudar a executar a sua obra nesses pequenos detalhes que é praticamente impossível detalhar tanto no projeto, mas com base no projeto, você vai seguir e esse profissional vai te ajudar com essas pequenas dúvidas que vão surgir pontualmente durante a execução. Beleza? Então, tendo os projetos bem definidos, você passa para a segunda etapa, que é a definição da tecnologia, dos materiais e do método construtivo que você vai utilizar. E nesse caso, para uma construção DIY, onde você mesmo vai fazer, eu não indico nenhum outro que não o nosso método construtivo a partir dos blocos de concreto celular. Porque, cara, existem muitos métodos simples hoje na atualidade, métodos mais econômicos, mais rápidos, todo tipo de tecnologia. Mas o nosso, eu sei que pode até ser suspeito eu falar bem do nosso método, mas por incrível que pareça é verdade. O nosso método é muito mais simples,
porque os blocos são muito grandes. E quando os blocos são grandes, você gasta muito menos argamassa. Então você vai ter que produzir muito menos argamassa durante a execução da obra, diminuindo muito o seu esforço. E além de tudo, gerando muita economia também, né? Quanto está o saco de cimento aí na sua região? Então, se você gastaria 10 sacos de cimento para fazer uma determinada parede utilizando tijolos cerâmicos, você vai gastar apenas um saco de cimento para fazer essa mesma parede utilizando os nossos blocos de concreto celular. A economia é muito grande. Com o nosso método, você não vai precisar fazer formas de madeira, e formas de madeira são difíceis de se trabalhar. Para fazer formas de madeira bem feitas, você vai precisar de um bom carpinteiro para cortar madeiras. As máquinas são difíceis e são perigosas. Se você der um vacilo numa máquina de corte de madeira, você acaba perdendo um dedo ou perdendo uma parte do seu corpo. É muito perigoso. Então, quando você elimina esse trabalho da sua construção, você automaticamente não vai precisar desse profissional para fazer esse tipo de trabalho, porque todas as estruturas ficam embutidas dentro dos nossos blocos. E assim, você não vai gastar nada, nem com madeiras e nem com escoramento para vigas e pilares. Ou seja, vai ficar muito mais fácil executar as estruturas da sua construção. Então, cara, você pode até utilizar outro método construtivo, mas tenha certeza que vai ser bem mais difícil em comparação a você utilizar o nosso método construção celular. Então, até aqui você já definiu todos os seus projetos, você já definiu o método construtivo e o material que vai utilizar. A partir daí, o próximo passo é definir a equipe técnica. Eu não sugiro nada menos do que um engenheiro para gerenciar a sua obra. E aí eu não sei quais as suas condições, talvez você não tenha tanto dinheiro para investir num engenheiro mais ativo, que vai estar mais presente na sua obra. Então você pode contratar talvez um técnico de edificações e esse profissional, ele vai ser o responsável técnico da sua obra. Ele vai recolher a RT e ele vai se responsabilizar pela qualidade na execução do seu projeto. E isso, cara, não tem preço. Você garantir a qualidade, você garantir a segurança da sua construção, você não vai ter problemas do resto da vida. Afinal de contas, quem é que vai estar lá embaixo? Quem é que vai estar dormindo embaixo daquela estrutura? É você e a sua família. Então, o investimento nesse tipo de profissional vai garantir que você vai ter uma estrutura estável e segura para o resto da vida. Beleza? Então, até aqui você já tem os projetos bem definidos, você já tem o método e os materiais que você vai utilizar e você já tem um responsável técnico para te ajudar a fiscalizar a sua obra. E agora o próximo e último passo para você iniciar a sua construção é basicamente definir a equipe. Eu não sei se você tem disposição, se você tem força de trabalho para trabalhar como ajudante de obra, carregar pesado, carregar cimento, traçar massa, traçar concreto. Se você tem essa disposição, excelente. Você já vai fazer grande parte do trabalho da sua construção. Se você não tem essa disposição, então você vai ter que contratar uma pessoa para fazer essa função para você. E no caso, seria um ajudante. Outra pessoa da equipe, se você não tem nenhuma experiência com obras, zero experiência, você nunca nem fez um traço de argamassa, nunca nem fez um traço de concreto, você não tem a mínima ideia por onde começar, você vai precisar de pelo menos um pedreiro com essa experiência para fazer essa função. Então eu vou te contar o meu exemplo. Aqui na construção desse escritório, que é um duplex, 2 pavimentos, 18 metros quadrados no térreo, 18 metros quadrados na cobertura, eu contratei apenas um pedreiro e é o cara que tem experiência assentando blocos, colocando prumo, colocando a linha, para garantir que a estrutura ficaria bem feita. Eu, apesar de ter me formado em engenharia, eu não aprendo na faculdade como fazer argamassa, como fazer concreto, como assentar bloco. A gente aprende a parte técnica. Então, essa falta de conhecimento minha, eu supri contratando um pedreiro para trabalhar do meu lado aqui nessa construção. Então, eu basicamente fiz a função de ajudante dele. Ele me ensinou o traço da massa que ele queria e eu ia lá, traçava, fazia argamassa, levava para ele assentar os blocos. E aí eu abasteci ele de blocos, ele estava em cima do andame lá, assentando blocos. Eu trazia os blocos, colocava na mão dele para ele assentar, eu trazia argamassa, eu trazia ferragens, todo tipo de material, eu dava o suporte para ele executar o serviço dele. Então você pode trabalhar nessa função e se você conseguir fazer isso, olha a economia que você vai ter. Você vai pagar apenas um profissional, apenas um pedreiro para te ajudar a executar toda a sua obra. E o seu custo com mão de obra vai lá para baixo. Foi desta forma que eu consegui executar essa estrutura, economizando mais de 60% em relação ao método tradicional. E é isso que eu indico você fazer se você está com poucos recursos para fazer a sua obra, se você tem disposição e força de trabalho para dar o apoio na construção.
Show de bola? Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo. E se você já teve alguma experiência de construção D e Y, escreve aqui embaixo para a gente saber. Vamos trocar experiência. Eu acabei de te passar a minha experiência na construção desse escritório, então eu queria que você me passasse a sua e assim a gente vai evoluir cada vez mais nesse tema. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.